Boa noite, eu sou o Natan. Eu sou a Graça. Nós temos 37 anos de casados. 2 filhos, nora, genro e 4 netos. E o melhor. Bom, meus queridos, a nossa gratidão hoje à noite é de poder estar junto com vocês. Nós queremos agradecer realmente poder estar participando junto, nós todos que fazemos ECC, nós todos que estamos juntos como igreja e adoramos o Deus único, e nós procuramos adorar esse Deus em família. E é essa a grande importância de nós termos o Ministério de Família em nossa igreja. Nós agradecemos muito a vida do nosso dirigente espiritual, líder de nossa igreja, pastor Raik, irmã Betina, que está à frente deste Ministério de Família, à frente da igreja, e tem sido muito enriquecedor a nós todos, como família que pertencemos à igreja. Agradecer também toda essa EDG, todo esse grupo que vocês estão vendo aí, participando, fazendo acontecer esse Ministério de Família em nossa igreja. Então, nosso reconhecimento hoje, o nosso dirigente espiritual, pastor Raik, Betina. Mas antes de nós começarmos a falar o estudo que foi aqui anunciado essa noite, nós gostaríamos de fazer algumas considerações prévias, de forma muito simples. Antes de nós falarmos de ECC, falarmos de nossa família, nós queremos fazer um justo reconhecimento. Reconhecimento a um casal que se entregou nas mãos de Deus para implantar o ECC em nossa cidade. Pastor Elias e a irmã Erenice. Casal precioso. Pastor Elias é pastor emérito de nossa igreja. Nós gostaríamos de fazer esse reconhecimento e a nossa gratidão pela vida desse casal, que em tudo, quando assim começou. O casal Elias e Erenice, eles fizeram o terceiro ECC da Igreja Batista lá em Natal, em 1989. Em 1992, quando o pastor Elias assumiu o pastorado de nossa igreja, ele chegou com esse fervor no coração, Ministério de Família, em trazer esta bênção que é o Ministério de Família para a nossa igreja. E já naquele ano, 92, quando ele chegou, nós fomos agraciados e abençoados, eu e Graça. Porque ele chegou ao início do ano, quando chegou em julho, ele convidou 3 casais. Convidou Gelson e Yolanda, convidou Honório e Sandra, e a mim e a Graça, para que nós fôssemos conhecer um pouco do que seria este ministério através do ECC. E nós fomos para Fortaleza, na igreja Monte Castelo, em julho de 92, participar, né, do encontro de casais. E logo meses depois, essa semente estava no coração do pastor Elias e irmã Erenice. Outros casais foram participar também já em São Luís, no Maranhão, e ali estava plantada a semente. Desde 92, plantada essa semente do ECC, que viria a acontecer em nossa cidade, aqui em Belém. Então, esse reconhecimento que nós gostaríamos de fazer aqui é este casal, pastor Elias, Teodoro, que tudo iniciou como líder espiritual do nosso Ministério em Famílias, e hoje estando nas mãos do nosso pastor, do casal Hiker e Betina. Bom, como nós dissemos, eu sou o Natan. Eu sou a Graça, nós temos 37 anos de casados. Isso quer dizer que os últimos 30 anos do nosso casamento, ele foi moldado no sentido de ser trabalhado pelos princípios de família do ECC, do Ministério de Famílias da nossa igreja. Bom,
Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas. Vocês têm aí na tela, não é? Quantas famílias foram transformadas através do Ministério de Famílias da nossa igreja? Quantos casais não seriam mais casais? Quantos filhos que estão em casa estariam nas ruas? E quantos sorrisos no lugar de lágrimas? Isso aí fica para você refletir. Bom, retornando ao estudo desta noite, esse é um estudo que foi desenvolvido, como já foi apresentado aqui, neste livro, pelo casal David e Carol Merck. O livro é este, 15 lições para transformar o seu casamento. Nesta noite, nós vamos destacar apenas alguns pontos, a fim de provocar o estudo. Esse estudo vai ser mais detalhado e aprofundado nos grupos, como já foi anunciado pelo Valmir e Lea. Assim, nós não teremos resposta essa noite a todos esses questionamentos, a todas essas situações. As respostas vão estar no próprio estudo, que vão ser feitos nos grupos. Queremos, assim, incentivar, participar dos grupos de estudo que acontecem a cada terça-feira. E, principalmente, as respostas de como espelhar a imagem de Deus em sua família, você vai encontrar no seu próprio casamento, na sua própria relação familiar. Bom, o casamento cristão reflete a imagem de Deus quando manifesta unidade na diversidade. Esta é a grande premissa, unidade na diversidade. E a partir daí, nós podemos fazer 3 afirmações. A razão da existência da família é para que o plano de Deus se cumpra. 2. Deus, em sua sabedoria, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E 3. A unidade na diversidade caracteriza a imagem de Deus no casal. O propósito de Deus para a família. Nós ouvimos, quando o pastor David Merck veio aqui em Belém, ele falou muito sobre isso, e foi uma coisa assim que ficou bem guardada na minha mente e coração, porque ele fez muito esse gesto assim, espelhar e espalhar. Aqui, agora, peguei a tela. Então, ele fez muito espelhar e espalhar. Então, o propósito de Deus para a família, espelhar a glória da imagem de Deus. Como disse no início a Lea quando leu o versículo. Assim Deus criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Está em Gênesis 1, 27. Espalhar a glória do reino de Deus. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Gênesis 1, 28. Então, temos um outro propósito também aí, que complementa os dois que nós já falamos, que é espelhar e espalhar. Que este outro propósito é representar o reino de Deus. E é quando diz: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Gênesis 1, 28b. O que o slide nos mostra aqui é isto. Deus criou tudo que nesse mundo existe. O texto bíblico relata que Deus criou tudo. Tudo que existe nesse mundo. E podemos afirmar que criou tudo do mesmo jeito e maneira que nós vemos hoje. A árvore sempre foi o mesmo vegetal desde a criação. Já parou para pensar nisso? Toda árvore que você vê hoje, todo vegetal, foi assim que foi criado por Deus. O animal sempre foi o mesmo animal, desde a criação. Qualquer animal que se vê hoje foi criado por Deus. Assim como nós vemos hoje, foi assim que foi criado por Deus. E principalmente, o homem e a mulher
sempre foram os mesmos. Sempre foram os mesmos. A imagem de Deus desde a criação. Isso é que nós somos, a imagem de Deus, porque assim Deus nos criou. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2. Isso que falamos de forma resumidamente agora. Reportando ao título do nosso estudo, quando você se olha no espelho, você está vendo alguém que Deus criou a sua imagem e semelhança. Pare para pensar com maior cuidado sobre isso. Você, quando se olha no espelho, você está vendo alguém que Deus criou, sua imagem e semelhança. Alguém que é muito precioso para Deus. Sua vida é preciosa para Deus. Então, isso é um dos grandes fundamentos que nós temos nesse nosso estudo aqui, espelhando a imagem de Deus. Você precisa espelhar essa imagem de Deus. Deus foi muito generoso para conosco. O homem e a mulher, dentro da perfeita criação de Deus, foram os únicos aos quais Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, transmitiu, no sentido que deu a conhecer alguns dos seus próprios atributos. Pense nisso: intelecto, emoção, vontade, autoconhecimento, adoração, reflexão, espírito, personalidade e tantos outros. Esse apenas alguns que nós trazemos para destacar. Atributos de Deus, que Deus, de certa forma, transmite a essa criação tão perfeita, o homem e a mulher. Mas existe ainda algumas características que Deus transmite de forma muito peculiar, que são características de Deus que nós podemos ver refletida no casamento. Amor incondicional. O amor de Deus tão grande, incondicional por cada um de nós. Nós podemos ver no casamento um amor incondicional entre cada um dos cônjuges, um para com o outro. Fidelidade pactual, o pacto de Deus de salvação sobre nossa vida. Nós podemos ver refletido no nosso casamento, fidelidade pactual. Fizemos um pacto, casamento, uma aliança, muito mais do que aquela aliança de anel, de aliança, uma aliança que nós fizemos entre nós dois, eu e Graça, e cada um de nós como cônjuge. Fidelidade pactual, intimidade. Intimidade, só há maior intimidade, a palavra nos diz, com o nosso Deus. Mas a intimidade que existe, casal, de confissão um ao outro, de compartilhamento um ao outro, não há maior intimidade do que isso, que é espelhado, uma das características de Deus, espelhada no próprio casamento. Altruísmo, fazer o melhor, procurar o melhor. E unidade na diversidade. Este é o grande ponto que nós queremos destacar. Foi destacado pelo casal Merck, essa questão da unidade na diversidade. E no decorrer do estudo, nós ainda vamos retornar a isso. Unidade na diversidade. Então, é aqui que podemos entender melhor a questão da unidade na diversidade. 2, homem e mulher, que refletem 3, que no caso seria Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que reflete justamente a Trindade. Então, 2, homem e mulher, refletindo 3 em 1, que é a Trindade. Bom, a unidade na diversidade deve ser o alvo, refletir a perfeita harmonia e intimidade da Trindade. Podemos, com isso, perceber o porquê da afirmativa inicial de que, como casal, somos espelho da glória de Deus. Deus quer, em cada um de nós, espelhar ao mundo um pouco de si mesmo. Você já pensou a sua grande responsabilidade, você marido, você esposa? Percebe a dimensão
de você espelhar a glória de Deus? Assim podemos afirmar, com essa afirmativa trazida aqui pela graça, de espelhar a glória de Deus, você e seu casamento fazem parte do plano de Deus para resgatar este mundo do pecado. Isso é uma frase que a gente queria deixar, que pudesse ficar bem fixado, porque você e seu casamento fazem parte desse plano de Deus para resgatar este mundo do pecado. Nós costumamos sempre ouvir que é muito comum a gente ouvir, né? A família está no plano de Deus. E realmente está no plano de Deus. Mas essa afirmação, a família está no plano de Deus, é muito maior. O objetivo de Deus é muito maior para com a família. A consequência da formação da família é muito maior. Uma família não se forma de forma assim aleatoriamente. Deus uniu, Deus criou, Deus abençoa a família. Este é um plano de Deus, como nós queremos afirmar. E afinal, qual o plano? Qual o plano de Deus para a família? Se pudesse sintetizar, nós diríamos que sarar esta terra da sua grande enfermidade, que é o pecado. Sua família, seu casamento, estar dentro deste plano de sarar dessa grande enfermidade, que é o pecado que assola este mundo. Aqui nós queremos destacar apenas alguns itens. Na realidade, 5 itens, mas que nós queremos destacar. O plano de Deus para a família é salvar sua família do pecado. Deus quer sua família, quer sua vida salva do pecado. 2, salvar aquele cônjuge que ainda não é salvo. Se porventura ainda for assim, mas Deus quer dentro da família salvar aquele cônjuge que ainda não é salvo. Salvar os filhos que ainda não conhecem Jesus Cristo. É na família que eles vão aprender a amar um Deus. É na família que eles vão conhecer a Deus. Espelhando o nosso Deus, é assim que que os nossos filhos vão conhecer a Jesus Cristo. Salvar os parentes, até mesmo aqueles mais distantes. Isso é um plano de Deus para a família. Família crente, família que se curva diante de Deus, levar outros parentes à salvação. E, enfim, salvar todos que tenham contato com a sua família. Pense nisso. Cada pessoa que chega na sua casa, aquela pessoa que lhe ajuda na sua casa, aquela pessoa que tem contato, seus amigos, todos que têm contato com a sua família, está no plano de Deus de você estender, espelhar e espalhar a salvação a essas pessoas. Precisamos mostrar que Deus está em nosso casamento. Precisamos mostrar que Deus está em nossa família. Falamos de um plano, mas como é que se executa este plano? Ok, você pode estar pensando assim, puxa, mas este plano é muito bom. Mas o meu casamento, a minha família, ela está em preto e branco. As coisas são difíceis e muitas vezes elas estão bem mais cinza do que coloridos. As dificuldades que nós já enfrentamos deixaram cicatrizes e essas cicatrizes ainda estão muito vívidas. Como fazer para deixar de ser cinza, não é? Mas Deus tudo planejou. O plano não é nosso, o plano é do Senhor. Deus planejou, Deus fez este plano. E ele não entregaria um plano que não pudesse se concretizar. E ele entregou este plano para você, família, para você, casal. E este plano vai se concretizar, porque quem está no comando é Deus. Deus enviou Jesus Cristo. Olha só. Deus tudo planejou.
Ele enviou Jesus Cristo para mostrar o colorido da vida. Deus tirou você daquele lugar escuro, daquele lugar horrível e o trouxe, você, casal, você, família, para a sua maravilhosa luz. E quando ele traz para a luz, tudo fica colorido, tudo fica mais bonito. E a sua família tem aquela paz especial, aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que ninguém sabe de onde veio, mas essa paz está lá. E para completar, Deus ainda mandou para nós o Espírito Santo, onde ele diz: sou eu, Deus, e estou aqui, dentro de você. Então, este plano não tem no que dar errado, porque Deus enviou Jesus Cristo e o Espírito Santo para ficar conosco. O Espírito Santo é uma coisa que nós gostamos de pensar, eu e Graça, pensamos assim, naturalmente, como todos nós aqui. O mesmo Espírito que habita em mim, habita na Graça. Este Espírito referido agora. E sabe que isso nos leva a que muitas coisas que eu não sei fazer para honrar, para agradar a Graça, e você para agradar o seu cônjuge, o Espírito conduz a harmonia para o nosso viver. O Espírito Santo que habita em mim, habita em meu cônjuge. Isso nós podemos saber com toda certeza. Tá? Que existem diferenças? É claro que há diferenças. Nós poderíamos listar uma enormidade de diferenças, mas todas as diferenças elas são para complementar a mim e completar a Graça. Por isso que são as diferenças. Quantas coisas eu não faria e quantas coisas eu não saberia mesmo. Quantas coisas eu não seria se não fosse a Graça a me completar, e vice-versa. Este é o Espírito Santo que habita em mim e habita na Graça. E vice-versa, com certeza. Isso mesmo, amor. Bom, o livro nos fala que o homem precisava de ajuda para realizar a sua tarefa no jardim. Assim, Deus providenciou uma auxiliadora idônea. Auxiliadora não é um termo pejorativo, pelo contrário, é um termo muito nobre. É tão nobre que a palavra em hebraico, ela aparece apenas falando, no Antigo Testamento, ela aparece falando da auxiliadora idônea que o Senhor preparou para o Adão e fala de uma outra pessoa muito mais especial. Essa palavra em hebraico também fala se referindo ao próprio Deus. Então, a ser uma auxiliadora idônea é uma grande responsabilidade, mas também é um grande privilégio. Por sua graça, Deus colocou um representante dele junto a cada homem casado, que é justamente a auxiliadora idônea. E ela vem para auxiliar, amparar. Ela é aquela que socorre e que ajuda em todas as necessidades. Todas as necessidades. E nós temos visto ultimamente como casais têm precisado se auxiliar, se amparar, se socorrer, se ajudar em todo esse período de pandemia que temos passado. Marido, o Senhor foi muito bom para você, lhe dando a sua auxiliadora idônea. E já que você tem uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora que faz tudo isso, auxilia, ampara, socorre, ajuda, que você também possa fazer a mesma coisa, auxiliar, amparar, socorrer e ajudar. E idôneo.
Idôneo quer dizer adequado, próprio, que convém perfeitamente. Eu e o Natan somos adequados um ao outro, próprios um do outro, que convém perfeitamente. Porque quando nós temos a nossa auxiliadora, você, marido, tem a sua auxiliadora idônea, você deve ser também, da mesma forma, aquele marido auxiliador, aquele marido ajudador, aquele marido que cuida da sua esposa com todo amor e carinho. Então, ser auxiliadora idônea é um privilégio que nós temos. O casal sábio sabe aproveitar as diferenças para ajudar um ao outro em áreas que um tem dificuldade e o outro não. Sabe, existem algumas áreas que para mim, como parte do casal Natan e Graça, que para mim não é difícil. Para Graça talvez seja um pouco mais difícil, atividades ou alguma coisa a fazer. E tem tantas outras coisas que para Graça, como se diz, ela tira de letra. E para mim se torna mais difícil. E aí é que cabe nós suprirmos e nos ajudarmos e nos complementarmos um ao outro. Você pode estar imaginando quais são essas diferenças. O casal que sabe aproveitar as diferenças. Aquilo que para você, como eu disse, assim, às vezes é muito fácil, você precisa ter a sensibilidade, perceber que o seu cônjuge talvez não seja tão fácil. São coisas simples. Nós queremos trazer aqui exemplos muito simples, talvez muito corriqueiros, apenas para estar ilustrando. Veja só, um gosta de dormir no frio, ar-condicionado, lá embaixo, frio. Outro precisa de cobertor. Às vezes até mais de um cobertor. Um dorme cedo e outro dorme tarde. Como se encontrar? Mas é assim, compreendendo um ao outro. Um é emocional, outro é só razão. Um é tecnológico, mexe com o computador, sabe mexer com todas as questões tecnológicas. O outro talvez seja um pouco mais manual, habilidades, tem outras habilidades, mas que são diferentes. Um gosta de arrumar a casa, não é assim? Arruma a casa. E o outro, assim, me deixa quieto, me deixa um pouquinho quieto, me deixa fora disso, deixa a casa como está. Mas aqui nós quisemos só trazer apontar assim, algumas diferenças. Será que estamos falando de nós? Será? Ou de alguns que estão se identificando? Estas são algumas diferenças. Outras, só vocês é que sabem. A gente agora está imaginando o rostinho de vocês olhando um para o outro e lembrando assim, você é assim, eu sou assim, você faz assim assado, eu faço diferente, né? Porque nós somos diferentes. Todos somos diferentes. E amém por isso. Ninguém ia querer casar consigo próprio, né? Amém porque somos diferentes mesmo. E por fim, para encerrar, queremos dizer que Deus não nos pede favor nenhum. Deus quer que sejamos reflexo da sua glória. Deus se fez o Criador e entregou-nos uma preciosidade. Deus se inclinou, o próprio Deus se inclinou para nós e disse: você é a minha imagem e semelhança. Nenhuma outra criação espelha a Deus. Pense agora na flor que você acha mais bonita. Pensou? Pois é. Não há beleza em uma flor que reflita a beleza que Deus colocou em cada um de nós. Que Deus colocou em você, marido, em você, cônjuge, em você, esposa, em você, na sua família. Não há beleza em uma flor que reflita a beleza que Deus colocou em
você. Na Bíblia, nós encontramos vários ensinamentos, riquezas infindáveis de ensinamento que nós encontramos na Bíblia. Ensinamentos para a mulher que quer parecer mais bela para o seu esposo. Vá lá em Cantares, você vai encontrar, mulher, ensinamentos de como ser mais bela para o seu esposo. Esposo que quer ser mais sábio em sua casa, procure em Provérbios, só sinalizando alguns, mas a Bíblia é rica, é infindável de ensinamentos de como encontrar ensinamentos sobre isso. Pais, existem inúmeros ensinamentos, pais que querem ser cada vez melhor para seus filhos. Existem tantos ensinamentos para que venham trazer. A Bíblia é infindável de ensinamentos. Que a Bíblia seja central nesse seu propósito de espelhar o nosso Criador, espelhar Deus em sua vida, espelhar Deus em seu casamento, espelhar Deus em sua família, e todos aqueles que venham chegar próximo, que a Bíblia seja realmente o fundamento, fundamental para que você possa espelhar. Você é a imagem e semelhança de Deus. Marido, esposa, você precisa ver o que realmente você é, imagem e semelhança de Deus. Deus recebeu características de cara. Você recebeu essas características do caráter do próprio Criador. E uma coisa assim que nós gostaríamos de destacar. Se você não mostrar que você é imagem e semelhança de Deus, a sociedade vai impor a sua própria imagem. Talvez essa sociedade que está aí, este mundo, como é chamado, talvez venha dizer ao marido para você ser um ditador egoísta, de a sua vontade sempre prevalecer. Afinal, você é o marido, você é o responsável em sua casa, talvez se torne um ditador egoísta, que sempre tem razão em todas as coisas. Talvez essa sociedade venha dizer à esposa que alcançou tanta independência e alcançou tantas conquistas que se transforme em uma disputadora e não em uma auxiliadora. Você precisa refletir a imagem do que você é, imagem de Deus, para que não seja transformado por uma sociedade que está aí, que expõe estereótipos que para a sociedade, mas não em princípios bíblicos. Assim, procure em oração buscar ser espelho da glória de Deus em sua família. Deus vai fazer coisas que você não é capaz de realizar, espelhando essa glória de Deus. Você certamente não é capaz de realizar, mas vai acontecer. Existe uma experiência muito nossa, minha e Graça, que aconteceu. Nosso filho, a família do nosso filho e nosso neto, eles moram fora, moram nos Estados Unidos. E uma ocasião, quando nós sempre que podemos estar lá com eles, nós queremos aproveitar o máximo de convivência para estar com nossos netos. E há um ano e pouco, 2 anos atrás, antes dessa pandemia, quando nós fomos lá, eu fui levar o nosso neto para a escola. Aquela época ele tinha talvez de 4 para 5 anos, e a escola lá, ela zela muito pela segurança das crianças, segurança de quem está levando as crianças, quem está transitando dentro da escola, e essas situações todas. Então, lá, uma escola americana, eu tinha que estar muito atento e preocupado de me fazer entender por que eu estava levando meu neto para a escola e entender com as pessoas que cruzavam por mim ali e queriam saber o que eu fazia transitando dentro da escola com uma criança.
E achei interessante que eu estava preocupado com isso. E passava por um corredor onde existia um grande salão, onde estavam as salas das crianças. Como eu disse, naquela época a gente tinha uns 4 para 5 anos. E quando eu estava nesse corredor, já chegando no salão, o nosso neto puxou pela minha mão para ajoelhar e orar. E ali eu pude ver que Deus tinha feito muito mais do que eu pensava, do que eu podia imaginar. Porque aquilo que eu tinha procurado, eu e Graça procurado, nós espelharmos em nossa família, nosso filho, nossa nora, estava espelhando para os nossos netos. Depender de Deus. Isso para nós foi assim muito precioso, de saber que Deus estava cuidando. Que essa glória de Deus estava sendo espelhada em nosso lar, no lar de nossos filhos, cada um de nossos filhos, nossos 2 filhos já casados. E nós nos colocamos de coração tranquilo diante de Deus, em ver a família dos nossos filhos também procurando espelhar Deus para os nossos netos. Isso é uma experiência que para nós, avós, é muito preciosa. Como vocês podem ver, nós avós somos muito corujas, né? E com tudo isso que o Natan falou, e eu lembrei da Raquel. A Raquel é a filha da Priscila. E a Raquel diz assim, disse outro dia, assim, sem a gente esperar, ela quer muito ir visitar os primos, né? Porque ela praticamente não conhece. Então ela disse assim, vovó, nós vamos para os Estados Unidos no final do ano, não é, vovó? Eu disse, não sei, Raquel, não sei. Aí ela disse, vovó, se Deus quiser, nós vamos para os Estados Unidos. A Raquel tem 4 anos e a Raquel já entende que as coisas acontecem, que as coisas são feitas se Deus quiser. Como agora, nós, com essa pandemia, cada vez mais nós estamos todos na dependência de Deus. E ela entende isso também. Se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. E nós, como avós babões, ficamos muito felizes de saber, como disse o Natan, que os nossos filhos espelham a imagem de Deus em suas famílias. Bom, que Deus abençoe seu lar e cada um de sua família. Oração foi depois. Ele recordou. Amém. Que Deus nos abençoe. Que nos dê. Amém. Muito obrigada. Além de uma palavra maravilhosa, um testemunho Verdade. também maravilhoso. Muito Precioso. obrigado, queridos. Deus os Muito abençoe. obrigado.